Olá pessoal, tudo bem? Bom, como eu tinha prometido a vocês, eu vou estar gravando essa segunda parte do vídeo, analisando especificamente as propostas tributárias do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, tá? E esse é um tema que particularmente me interessa bastante, na realidade eu confesso que eu sou apaixonado por esse tema, né, que eu, na condição de professor de direito tributário, eu sempre, é um enorme prazer estar realmente analisando essa questão, né, enfim, então é uma coisa que eu faço com o maior prazer do mundo, tá? E essa é uma questão ainda mais interessante, que o que se observa é que todos os candidatos, sem exceção nenhuma, falam em reforma tributária, né? Todos os candidatos, independente do perfil ideológico, todos estão falando, porque de fato é um consenso de que a reforma tributária é uma questão urgente, né? Não é uma questão de para ontem, não, era uma questão para anteontem, né? Que, enfim, o que a gente observa, né? Assim, eu, enquanto com maior conhecimento do sistema tributário, mas enfim, qualquer pessoa percebe, né? Facilmente que o sistema tributário ele é um monstrengo, né, uma coisa meio teratológica, como tem até alguns professores que chamam, né? Porque é um sistema oneroso, é um paquiderme grande, pesado, complexo e muitas vezes redundante, né? Até para a gente pegar um exemplo aqui, existem dois tributos, né? O PIS e a COFINS, que são dois tributos sobre o faturamento, né? Que a única diferença basicamente entre o PIS e o COFINS é a alíquota, né? O PIS é 0,65, a COFINS é 3% no sistema cumulativo. Eu vou ficar por aqui para não gerar muita, né? Enfim, não entrar em muitos detalhes. Mas enfim, isso é redundante, pelo amor de Deus. Como é que você tem dois tributos, né, que incidem sobre a mesma coisa, a diferença é só a alíquota? Não poderia ser só um? Né? Para começar, então a gente vê que o sistema tributário ele é cheio dessas redundâncias, e aí você fica criando um bocado de tributos assim que às vezes, enfim, só gera mais obrigações acessórias que dificulta a vida do contribuinte, dificulta a vida do contador, que inclusive o que a gente observa é que o contador muitas vezes ele é um funcionário que é pago pelo o empresário, pago pelo contribuinte, que ele faz muitas vezes uma função que era ser do governo, né? Porque muitas vezes o contador perde a maior parte do tempo cumprindo a obrigação acessória, que é o quê? Calculando e apurando imposto, né? Em vez de ficar vendo maneiras de fazer planejamento tributário, de analisar as finanças da empresa, né? Enfim, para ajudar o empresário, não. O contador, ele faz um trabalho que era para ser feito por um funcionário público, que é apurar e pagar tributo, né? Então a gente vê que isso tem que realmente, né, enfim, tem que ser feito algo urgente para diminuir essa complexidade do sistema tributário. Agora a questão é, além disso, além de você simplificar o sistema tributário, que isso realmente eu concordo totalmente, que é um consenso, mas o que eu entendo é que a reforma tributária tem que ir além. Então a pergunta que eu faço e que a gente tem que fazer é: que tipo de reforma tributária nós queremos? Eu entendo, né, e eu acho que a proposta do Ciro Gomes se alinha muito ao que eu penso também. Deve ser uma reforma tributária que busque justiça fiscal, né? E justiça fiscal baseada no que a gente chama de capacidade contributiva. Eu peço que vocês gravem esse nome, capacidade contributiva, que a gente vai tentar retomar esse tópico, tá? E a gente vê isso, pessoal. A maioria dos candidatos, desde a Simone Tebet, a Sônia Tronic, o próprio Jair Bolsonaro, todos falam em reforma tributária, né? Mas a maioria deles, né, enfim, desses que eu citei, por exemplo, eles falam apenas ou principalmente em simplificar o sistema tributário. E algumas vezes falam em redução da carga tributária. Então o que eles pensam é: vamos simplificar e vamos reduzir tributos. Eu acho que os dois pensamentos estão corretos. Realmente, precisamos simplificar o sistema tributário? Com certeza, né? O sistema tributário, ele é um monstrengo, é uma ruma de sigla, uma ruma de tributo que não precisaria. Você pode enxugar, você pode simplificar, com certeza. Reduzir carga tributária em alguns setores, de algumas formas, né? Principalmente para as classes, né, menos abastadas, né, para os pobres e classe média. A gente deve sim pensar em redução da carga tributária para essas classes, não para os ricos, né?
certo? Então, por exemplo, a Sora Electronic, que a gente até fez um vídeo sobre isso, ela defende o IUF, que ela quer pegar todos os tributos federais e criar um só. No próprio vídeo a gente já falou que você criar um só tributo federal é inviável, não é uma proposta que a gente entenda viável. Mas já a Tebet e outros, né, defendem o IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, que pegaria os principais tributos, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, e aglutinaria. Já eu acho que é uma proposta interessante, o IVA federal, né? Que são tributos, o ICMS é estadual, ISS é municipal, IPI é federal. Então você pega essa ruma de tributo, que inclusive são de entes tributantes diferentes, faz uma coisa só, bota tudo a nível federal e cria um sistema de repartição, né? Que, enfim, o valor correspondente ao ICMS iria para o estado, o valor do ISS para o município, que é como funciona no Simples Nacional, por exemplo. Que o Simples Nacional faz isso, né? Unifica e distribui para cada ente tributante o valor respectivo. Eu concordo com a ideia do IVA, mas o que eu digo é que nós precisamos ir além. A reforma tributária não pode parar aí. Nós precisamos de uma ampla reforma tributária que faça o rico pagar mais imposto, ou seja, quem tem mais tem que pagar mais, a classe média e os pobres pagarem menos, porque quem tem menos deve pagar menos, e quem não tem nada ou quase nada não deve pagar nada. Então, os miseráveis não podem pagar nada, não devem pagar nada, certo? Então, quem tem mais paga mais. Que são os ricos, quem tem menos, que paga menos, né, a classe média e os pobres, e quem não tem nada não paga nada, né? Então essa é a ideia para você diminuir a desigualdade social, distribuir renda e alcançar a justiça social por meio da justiça fiscal. Então, novamente, mais do que simplificar o sistema tributário, que é algo importante, algo necessário, mas mais importante que isso, nós precisamos tornar o sistema tributário mais justo. E, novamente, eu acho que dentre os candidatos, o Ciro Gomes, na minha opinião, é quem mais defende essa ideia de justiça fiscal, novamente baseado no que a gente chama na capacidade contributiva. O que é isso? Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Os impostos devem ter caráter pessoal e ser graduados de acordo com a capacidade econômica do sujeito passivo, do contribuinte, né? Ou seja, capacidade econômica, o quanto você pode pagar. É isso que a gente já falou. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, quem não tem nada não paga nada. Isso é capacidade contributiva, isso é justiça fiscal. E eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa, né, entende, tá bom? Então a gente vai ficar... Agora eu vou fazer uma breve explanação aqui, pessoal, sobre os principais problemas do sistema tributário. Então fiz aqui alguns slides até para facilitar a compreensão de vocês. Vamos lá. Então, assim, o que é que a gente pode ver? Tem até uma frase muito interessante do Samuel Johnson, que diz: só há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos, né? E tanto a morte como os impostos, venhamos e convenhamos, são uma coisa que nos assusta e que as pessoas... ninguém gosta, né? Vamos entender. Então, realmente... Os tributos são um mal necessário, né? Ninguém paga tributo, ninguém paga imposto achando bom, né? A não ser que você seja doido, né? Ou masoquista, né? Então, assim, nós pagamos porque nós temos que pagar. Porque é impossível uma sociedade, que a sociedade moderna exista sem tributos. Então tem que pagar. Realmente ninguém paga achando bom, né? Mas é um mal necessário, tem que fazer, né? Porque, enfim, não existe sociedade moderna sem tributos, tá? Agora, quais são os principais problemas do nosso sistema tributário? Primeiro, elevada carga tributária brasileira. De fato, a carga tributária é elevada, ela é em torno de 33,9% do PIB, isso em 2021, ou seja, mais de um terço do PIB é consumido em carga tributária, o que é alto, né? A gente vê um baixo retorno para a população quanto ao dinheiro que é pago. A gente vê altos níveis de corrupção na administração pública, isso seja das gestões anteriores do PT, seja da gestão atual. E a gente também vê altos níveis de sonegação fiscal, certo? E assim, para a gente entender, a gente falou em carga tributária. O que é carga tributária? Ela é medida pelo total da arrecadação tributária em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB, certo? E se a gente for ver, a carga tributária do Brasil, ela oscilou, a gente tem um gráfico aqui, foi até 2012, né, que foi até mais ou menos 36%, atualmente está em 33%, tá bom? Mas só para a gente ter uma ideia, né? O Brasil, no mundo, essa estatística até está um pouco desatualizada, mas só para a gente ter uma ideia, dos países da OCDE, o Brasil está em 17º lugar,
certo? Né? Enfim, então é um país que tem uma carga tributária elevada. Mas a gente observa que tem alguns, por exemplo, a Suécia e a Dinamarca, que a carga tributária é 50%, 49%. França é 44%. Então, assim, resumindo, a carga tributária brasileira, ela é sim elevada, mas ainda está abaixo de alguns países, como por exemplo a Suécia, né, e a Dinamarca, onde a carga tributária chega a quase 50%. Né? Então a gente paga muito imposto? Sim, nós pagamos. Mas o principal problema não é só porque a gente paga muito, porque tem países que pagam muito mais que a gente, mas principalmente a má qualidade do gasto público. Né? A gente vê principalmente, né, o dinheiro é gasto de forma ineficiente e também a corrupção que drena esses recursos. Né? Além disso, a má composição do nosso sistema tributário, que a gente vai analisar um pouco mais adiante, que onera a cadeia produtiva e desestimula os investimentos. A gente vê que a maioria dos tributos, mais de 50% dos tributos, incide sobre a cadeia produtiva, que é justamente sobre a produção, sobre o consumo, que é o que faz a economia girar. A economia está entravada, ela fica travada por cheio de amarras, porque o tributo pesa, né, na produção, pesa na venda e quem paga o preço somos nós, consumidores. Então, com a cadeia produtiva onerosa por causa dos tributos, isso trava a economia. Né? E terceiro, a distribuição desigual dos tributos entre as classes sociais, onerando principalmente os mais pobres. Isso é o que a gente chama de tributação regressiva. Gravem também esse nome, tributação regressiva. Né, que é outra mazela do nosso sistema tributário. Agora vamos analisar aqui, pessoal, a distribuição da nossa carga tributária e como isso tem que mudar numa reforma tributária séria, alinhada com a justiça fiscal. Vocês estão percebendo aqui que mais de 50% dos tributos incidem sobre o consumo. Em torno de 27% incide sobre a renda, 1,45%, muito pouco, sobre o comércio exterior, com imposto de exportação, 18,25% sobre a seguridade e só 3,26% sobre a propriedade. O que é que a gente pode tirar disso aqui tudo? Que mais da metade dos tributos incide sobre o consumo. É ICMS, é ISS, é IPI, é PIS/COFINS, tudo isso onera a cadeia produtiva e quem paga somos nós, consumidores. Quando vamos comprar o arroz, o feijão, o leite, tudo isso nós que pagamos essa conta. E isso trava a economia, certo? E se a gente for analisar como é e como o nosso sistema está diferente dos países desenvolvidos, né? Por exemplo, vocês vendo aqui o gráfico, o do Brasil é muito parecido com o do México, que também é um país, né, enfim, que é em desenvolvimento, né, que tributa muito o consumo. Mas se a gente for ver o Reino Unido, por exemplo, se tributa mais a renda que o consumo, que isso é o correto. Né? Porque todos nós precisamos consumir, do mais rico ao mais pobre. Né? Agora, quem tem mais renda, quem são mais ricos, são os que devem pagar mais. E no Reino Unido você vê que tributa-se mais a renda que o consumo, que é o correto. Assim que a gente vai ver também na França, né, que também o tributo sobre a renda é maior e a seguridade também é maior. No Japão também, certo? Então a gente vê no próprios Estados Unidos, que todo mundo fala muito dos Estados Unidos, vamos tomar os Estados Unidos como modelo. Então vamos tomar. Os Estados Unidos tributam muito mais a renda que o consumo, né? Então, o próprio, né, enfim, a gente vê que todos os países desenvolvidos têm essa característica em comum. Tributa-se mais a renda e tributa-se mais o patrimônio. O Brasil não tributa quase nada de renda e de patrimônio. Isso é um absurdo, entendeu? Porque os mais ricos ganham mais e têm muito patrimônio. E os mais pobres não ganham nada, não têm nada de patrimônio e só são tributados pelo consumo. Né? Isso gera o que a gente chama de uma tributação regressiva, né? E que onera a cadeia produtiva, né? E que acaba prejudicando a criação de riqueza, a geração de novos empregos e onerando a classe mais pobre. E é onde a gente encerra essa análise aqui, né? Dentre os conceitos de progressividade e regressividade. A tributação ela deveria ser progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Isso é um tributo progressivo, que é o caso do imposto de renda, que tem várias alíquotas, né? Que vai de isenção, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga. Isso é um tributo progressivo e isso é um tributo mais justo.
é diferente do que a gente vê, que é uma tributação regressiva, que é o que a gente vê na prática, em que quem ganha menos paga mais, né? Que na prática é o que a gente vê com base nesse gráfico, que diz que a carga tributária indireta sobre a família per capita. E nesse gráfico fica muito claro, quem ganha até R$ 120 per capita, ou seja, por cabeça, a carga tributária indireta é quase 25%. E quando a renda vai aumentando, na medida que a renda vai aumentando, a carga tributária per capita vai diminuindo, deixando muito claro isso. Quem ganha menos paga mais, proporcionalmente mais do que quem ganha mais. Por quê? Porque o nosso sistema tributário incide sobre o consumo. Então, se você tem um produto que custa, né, vamos dizer, R$ 50, né, que o pobre, o rico, todo mundo tem que comprar, né, e tem o tributo lá dentro. Quem ganha menos, o tributo que está lá consome muito mais da renda do que quem ganha mais. Por quê? Porque o tributo sobre o consumo, né, ele acaba, né, onerando mais quem é mais pobre, diferente do tributo sobre a renda e o patrimônio, que é o que a gente defende, tá? Certo? E aqui a gente vê, então essa é a terceira conclusão. A tributação brasileira, a matriz tributária brasileira é fortemente regressiva porque se concentra sobre os impostos indiretos. Impostos indiretos são aqueles que incidem sobre o consumo, o ICMS, o ISS, enfim, né? E que, enfim, como todo mundo precisa consumir, principalmente os produtos de maior necessidade, acaba onerando mais os pobres. Então, até os mendigos pagam impostos, mesmo sem se darem conta. Por quê? Porque todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa consumir. E os tributos que estão lá dentro fazem com que o pobre e o miserável paguem, certo? Ok, pessoal? Então, a gente fez essa breve análise aqui. Vamos retomar, tá? Então, assim, e eu vejo que as propostas do candidato do Ciro Gomes, ela está bem alinhada com essa questão da justiça fiscal. Primeiro, como até já comentei no outro vídeo, ele pretende cortar cerca de 20% dos incentivos fiscais. Então, tem muitas empresas que têm esses incentivos econômicos, certo? E que, às vezes, sem contrapartida nenhuma, né? E que realmente deveriam ser diminuídos esses incentivos fiscais, principalmente aqueles incentivos fiscais que não trazem um retorno direto para a população, né? Que às vezes é só mais um privilégio, né? É só mais, às vezes, para beneficiar um determinado grupo empresarial. Devem ser mantidos os incentivos fiscais que trazem benefícios à população, que promovem o desenvolvimento regional. Por exemplo, eu quero levar uma indústria, um comércio, ou enfim, gerar empregos numa região pobre, uma região que não tem muita fábrica. Tudo bem, o incentivo fiscal nesse sentido é bom, né? Da Sudene, da Sudã, para gerar empregos em regiões mais remotas, tudo bem. Mas outros incentivos que não têm esse condão social realmente devem ser eliminados, e com isso se estima, né, um ganho de 70 bilhões por ano cortando esses incentivos fiscais, assim como também retirando produtos suntuários, produtos, né, enfim, que não deveriam estar na cesta básica, por exemplo, filé mignon, salmão, queijo suíço, esses produtos que foram colocados lá por lobby. Tirar muitos desses produtos poderia gerar um ganho de 8 bilhões por ano. Agora, as principais propostas que eu queria analisar com vocês é a proposta da taxação das grandes fortunas, né, que é o tal do imposto sobre grandes fortunas, e entende-se aí por grandes fortunas, aquelas, pelo menos na proposta do Ciro Gomes, seriam aquelas superiores a 20 milhões de reais, e se cobraria uma alíquota de 0,5%. E, de acordo com as estimativas, isso poderia trazer um ganho de 60 bilhões por ano, ou seja, teria uma arrecadação muito boa a partir disso aí. Inclusive, pessoal, a gente já gravou, né, por sinal, no nosso canal, um vídeo tratando exclusivamente sobre imposto de grandes fortunas e como isso aí poderia ser, principalmente lá na época da pandemia, poderia ser um mecanismo para se gerar receita pública para se arcar com os gastos da Covid, né? Então a gente já tinha feito essa proposta. Sobre o imposto sobre grandes fortunas, pessoal, já existe uma proposta em andamento sobre a matéria no Congresso Nacional. É o PLP 101 de 2021, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, do Rede, certo? E de acordo com esse PLP, essa proposta de lei, seriam tributados, né, os patrimônios acima de 4,67 milhões de reais. Então, nesse projeto de lei, entende-se como grandes fortunas o patrimônio acima de 4,67. A proposta do Ciro é tributar os super ricos, que no entender deles seriam aqueles com patrimônio acima de 20 milhões.
Então, o Ciro propõe 20 milhões, o projeto de lei propõe 4,67. A minha opinião, eu ficaria no meio dos dois. Eu acho, na minha opinião, certo? Se eu fosse formular, eu sugeriria taxar os patrimônios acima de 10 milhões a uma alíquota progressiva de 0,5% a 1%. Né? Então, a partir de 10 milhões já seria tributado a 0,5%, né? Enfim, e aí a patrimônios acima de 50 milhões, por exemplo, seria tributado a 1%, né? Então, colocaria uma certa progressividade. Eu penso dessa forma, né? Se fosse formular a política. E qual a vantagem do imposto sobre grandes fortunas? Porque, primeiro, já existe previsão constitucional, ou seja, existe uma previsão na Constituição, você não precisaria nem mudar a Constituição, não precisa de uma emenda constitucional para instituir, né? Está lá no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal, que diz, compete à União instituir impostos sobre, inciso 7, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Então não precisa alterar a Constituição, é só implementar, é só criar uma lei complementar que cria esse tributo, certo? Aí muita gente poderia se perguntar, né, uma questão mais técnica. Tibério, mas não haveria uma bitributação ao criar um imposto sobre grandes fortunas? Porque já existem aí imposto de renda, outros tributos sobre o patrimônio, né? Enfim, se eu tenho um carro eu já pago IPVA, se eu tenho imóvel eu já pago IPTU, se eu tenho, né, enfim, né, não haveria uma bitributação? Né? E o que é a bitributação? É quando existem dois ou mais tributos incidindo sobre a mesma base tributável ou sobre o mesmo fato gerador. E na minha opinião, por exemplo, né, para deixar claro, o PIS e a COFINS que a gente já falou, eu entendo que PIS e COFINS é bitributação, porque você tem dois tributos incidindo exatamente sobre a mesma coisa, sobre faturamento. A única diferença dos dois é a alíquota, né? Então, eu entendo que aí é uma bitributação, não era para ter dois tributos, enfim, só para dar um exemplo. Mas, na minha opinião, no caso do imposto sobre grandes fortunas, não haveria uma bitributação, porque o imposto de renda, por exemplo, ele incide sobre o acréscimo patrimonial. Né? O IPVA é sobre veículo automotor, IPTU é sobre imóvel, o imposto sobre grandes fortunas seria o patrimônio como um todo, né? Gerando se fosse considerado uma grande fortuna. Né? Então aí o IGF é sobre o patrimônio em si, enquanto o imposto de renda é sobre o acréscimo patrimonial. Então eu entendo que não haveria uma bitributação. Tá? Por exemplo, aí muita gente fala, Tibério, mas isso poderia provocar uma fuga de capitais, né? Que os ricos iam pegar, botar o dinheiro em offshores, em paraísos fiscais e tudo. Poderia. De fato, a gente não pode ignorar isso e é algo que tem que ser analisado. E falo, inclusive, da experiência da França, né, que isso acabou acontecendo. Mas na França, a alíquota que foi instituída foi de 7%. Né? Realmente foi uma alíquota até bem pesada. Eu acho que realmente eles carregaram até demais. Certo? E a proposta brasileira é entre 0,5% a 1%, né? Começando com 0,5%, né? E como eu falei, se eu fosse fazer, eu botaria uma progressividade até 1% para patrimônios acima de 50 milhões. Um patrimônio de 50 milhões é muita coisa. Né? Enfim, não é, realmente é 0,00 alguma coisa por cento da população que tem, né, um patrimônio desse porte, tá? E por fim, né, a última proposta é a taxação dos lucros e dividendos empresariais, né? Porque atualmente somente o Brasil, a Estônia e a Colômbia não cobram esse imposto, né? E isso poderia gerar uma arrecadação de até 50 bilhões por ano. Sobre os lucros e dividendos, né? Só para a gente entender, antes de 95 o Brasil cobrava imposto sobre lucros e dividendos, né? Até, né, antes de 95. Essa isenção dos lucros e dividendos, ela foi criada pela Lei 9.249 de 95, em seu artigo 10, que diz: os lucros ou dividendos não ficarão sujeitos a imposto de renda na fonte, nem integram a base de cálculo do imposto de renda pessoa física ou jurídica. Então, pronto. Então, foi o artigo 10 da Lei 9.249, de 95, que criou essa isenção, certo? Então, o que é que acontece? Eles isentaram o imposto de renda da pessoa física e majoraram o imposto de renda da pessoa jurídica, que ficou estabelecido em 15%, mais um adicional de 10% sobre o que passasse, né, o faturamento que passasse R$20.000 mês. Tá? Então, houve essa compensação. O isento da pessoa física e aumento a tributação da pessoa jurídica. Qual a minha opinião?
eu sou favorável ao imposto sobre lucros e dividendos, e até eu digo assim, seria uma coisa que até meio que eu cortaria na carne, porque, enfim, eu enquanto advogado, né, enfim, tenho participação, enfim, então seria algo que poderia até, né, enfim, pesar no meu bolso também, mas eu acho justo, questão de justiça fiscal, né, enquanto cidadão, eu acho que seria algo justo, certo? Agora, eu acho que tem que ser estabelecida algumas isenções que no próprio projeto de lei estabelece, né, que trata sobre o assunto, certo? É a isenção, que eu acho importante, a isenção do imposto de renda na fonte, né, sobre os lucros e dividendos pagos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, as microempresas e empresas de pequeno porte que pagarem lucros, que pagarem dividendos, têm que ser isentas, né? Porque a própria Constituição e a própria Lei Complementar 123 dizem que tem que dar um tratamento privilegiado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quem for sócio dessas empresas deve ser isento do imposto, né? Da tributação, né? Certo? E aí tem um detalhe adicional que não tem na lei, no projeto de lei, mas eu entendo que deveria ter, além de serem isentas as microempresas e empresas de pequeno porte, eu entendo que também deveria ser isento, né, que isso não existe nenhuma previsão, é algo que eu entendo que deveria, eu defendo a isenção do imposto de renda sobre dividendos inferiores a R$ 20.000 por mês, tá? Ou seja, mesmo que você seja um sócio de uma empresa que não seja do Simples, mas se você, enfim, houver uma distribuição, a empresa, ela distribui dividendos num valor, né, inferior a R$ 20.000 por mês, essa distribuição, esse dividendo deveria ser isento. E isso aqui eu falo, tomando até como inspiração, como amparo, é o artigo 22, inciso 1 da Lei 9.250 de 95, que ele trata do imposto de renda da pessoa física e fala, artigo 22 da Lei 9.250. Fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, né, cujo preço unitário de alienação seja igual ou inferior a, inciso 1, R$ 20.000, no caso de alienação de ações negociadas no mercado de balcão. Então, isso aí, só para ficar claro, se você negocia ações, certo? E se você vende ações num valor até 20 mil por mês, você não é tributado, né? Então, se você tem ações e você vendeu essas ações e você teve lucro, tá? E você negociou até 20 mil por mês, você não é tributado, certo? Então, a minha ideia é pegar esse mesmo parâmetro de 20 mil e estabelecer essa mesma isenção que você tem para a venda de ação para os lucros e dividendos, tá? Então, mesmo que não seja uma empresa do Simples, se os lucros e dividendos de até 20 mil seriam isentos. Dessa forma, você isentaria aqueles, né, sócios minoritários ou que ganham pouco de lucros e dividendos, certo? Então, com isso, você privilegia a capacidade contributiva e aqueles que ganham muito, né, valores muito maiores que 20 mil iriam pagar, né, imposto de renda sobre lucros e dividendos. Então, eu entendo que assim restaria, né, enfim, respeitada a capacidade contributiva, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Acho que eu já falei demais, né? Enfim, eu tentei analisar aqui as principais propostas tributárias do Ciro Gomes, tá bom? Valeu, pessoal. Boa eleição para vocês e até a próxima.